sexta edição da obra Retratos da Leitura no Brasil, produzida e distribuída pelo Instituto ProLivro, mostra que 81% da população brasileira usa o tempo livre na internet, enquanto somente 20% faz a leitura de livros no período ocioso. A pesquisa aponta ainda que pela primeira vez desde 2007, o Brasil tem mais não leitores, com 53% da população, do que pessoas que leem, que representam 47%. E mesmo em meio a esse contexto, o mercado do livro segue em movimento. Segundo o levantamento mais recente de 2025, 56% dos leitores compraram apenas livros físicos no último ano. Outros 30% adquiriram tanto versões impressas quanto digitais, e 14% optaram exclusivamente pelos e-books. Esses números mostram que o livro físico ainda domina o mercado, mas o digital cresce como alternativa, especialmente pelo custo e praticidade. Eu sou Ana Vitória, tenho 29 anos, sou pedagoga e sou leitora do Kindle há 5 anos. O Kindle facilita muito a leitura. Prático, posso fazer anotações, salvar, então é muito prático e rápido, então facilita muito. Eu lia muito livros físicos, mas quando o Kindle chegou e eu percebi que um livro físico custava R$70 e o e-book dele 15, então assim, é uma lógica que pode afetar muitos consumidores e como me afetou, eu prefiro, para não deixar de ler o livro, eu compro o e-book. Mas ao mesmo tempo, há quem encontre no livro físico uma experiência insubstituível, seja pelo contato com o papel, pela concentração ou pelo vínculo emocional com o objeto. Prefiro o livro físico, eu gosto da sensação de sentir o cheiro das folhas, de tocar no livro e eu acredito que é isso que ele representa hoje. Ainda um instrumento de leitura que você pode realmente ter um contato mais direto com essa leitura, mais íntimo, para quem realmente gosta de leituras digitais. Talvez não haja essa interferência no contato com a leitura, mas para mim, pessoalmente, há essa diferença quando é um livro físico e quando é um livro digital. Esse contato mais direto. Ler pode me causar diversos sentimentos, desde conforto até indignação, a depender da história. Também me transporta para outros lugares, para outros países, até lugares que nunca existiram. Recentemente, lendo o Hibisco Roxo, eu viajei para a África e me indignei com uma história que trata, de injustiças sociais, de preconceito religioso, de colonização. E eu sempre falo isso, que ler é viajar sem sair do lugar. E é isso que a leitura me proporciona. E nas escolas, iniciativas de leitura continuam ganhando novas formas. Em uma turma do primeiro ano, a leitura inspirou a criação de um projeto coletivo, um livro de culinária produzido pelos próprios alunos. A ideia surgiu a partir de um encantamento que eu tive com o livro, que se chama Quem Quer Lamber Panelas, da editora Amaralto. E a partir do livro, eu percebi que havia um leque de coisas que nós poderíamos fazer. Dentre delas, surgiu a ideia do livro de receitas, Eu percebi que o encantamento não era só meu, que quando esse livro foi lido para as crianças, eu vi que elas criaram um universo bem diferenciado em relação ao livro, porque é um livro que fala de memórias tanto olfativas como memórias afetivas. E foi daí que surgiu a ideia do livro de receitas. O que te motivou a transformar essa experiência em um projeto pedagógico? Eu acho que foi a emoção que o livro me transmitiu, o leque de possibilidades que eu tinha, de trabalhos que eu poderia fazer com ele em relação, tanto trabalhar matemática, livro de receitas com matemáticas, pesos e medidas, eu poderia trabalhar
o livro geograficamente, porque o livro, a gente vê que ele relata e ele retrata um ambiente diferente. A gente vê na leitura que as crianças elas criavam brincadeiras contemporâneas, né? Então eu fui vendo muitas possibilidades. Eu vi que era um livro muito rico, tanto na estrutura como na linguagem. E a gente poderia trabalhar histórias com ele. Era um livro muito rico em cantigas de rodas, e aí eu vi a possibilidade de trabalhar o folclore, e as ideias elas foram surgindo justamente a partir disso. Eu vi que os meninos eles tinham muito interesse em aprender as palavras que estavam naquele livro e ampliar ainda mais o vocabulário. E foi aí que surgiu o projeto pedagógico. Como as crianças reagiram à proposta de criar o livro? Nossa, foi muito interessante, porque eles se envolveram de uma forma que, para mim, foi inesperado. Eu já, com a leitura do livro, como a gente começa fazendo a leitura numa roda, eu percebi que eles foram querendo mais. Tipo assim, e o próximo livro? Qual vai ser o próximo livro que a gente vai ler? Ele vai falar sobre o quê? E vamos ter que tipos de memórias? Vai ser olfativas, afetivas? O que é que a gente pode esperar? Então eu vi que a leitura ela cria um impacto muito grande nas crianças, e isso é muito positivo. No digital ou no papel, a leitura segue abrindo caminhos, formando leitores e criando novas maneiras de contar histórias. A leitura ela te abre portas, ela faz você viajar sem sair do lugar. Você pode conhecer o mundo inteiro dentro do seu quarto, dentro da sua sala de aula, na sua cozinha, no universo que você criar.